A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós ficamos ali no centro, na rua Coronel Fausto de Souza, 353, atrás do Seja. Você é o nosso convidado para os nossos encontros aos domingos, 9 horas da manhã e às 19 horas, tá? Os nossos cultos públicos. Hoje nós vamos falar sobre um coração grato. Então, convido você à leitura da Palavra de Deus. Nós vamos orar, pedindo que Deus esteja abençoando o nosso programa, abençoando o seu lar, e que a palavra dele chegue ao seu coração e te conforte e te leve também para mais perto de Deus. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá de vida. Bênção do Senhor. Estarmos vivos, estarmos, ó Deus, nas nossas famílias, trabalhando, buscando ao Senhor, que o Senhor esteja também falando conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, quero te pedir muito especialmente nesse mês de março, pelos estudantes que estão vindo para a nossa cidade, de várias partes do país. O Senhor esteja com eles, ó Deus, esteja acalmando o coração, esteja, ó Deus, ambientando cada um deles, que o Senhor esteja, ó Deus, nos direcionando também nesse trabalho. Em nome de Jesus que oramos e te pedimos. Amém, Deus. Salmo 138. Vou fazer essa leitura, é um salmo de Davi, e ele diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Amém. Queridos, gratidão. Coração grato é um coração que está em acordo com a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Nós aprendemos na nossa denominação, na nossa igreja, pela tradição que nós temos evangélica, a tradição que nós temos dos ensinos que nós recebemos da tradição reformada. Nós temos ali os ensinos da Confissão de Fé de Westminster, temos o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que é ensinado na evangelização e na instrução das crianças também, né? O Breve Catecismo ele é pensado para ensinar crianças. E a pergunta que inicia esse catecismo é: qual o fim principal do homem? Então, no catecismo nós temos ali a base bíblica, né, para responder essas perguntas que são feitas. E o fim principal do homem, segundo nós entendemos na palavra, é glorificar a Deus e temos prazer e usufruirmos da presença e dos atos de Deus para toda a nossa vida, por toda a eternidade. Então, esse glorificar a Deus,
ele é parte essencial da nossa vida, ou o propósito da nossa existência, glorificar a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Primeiramente, sendo agradecidos a Deus, né? Glorificando o nome de Deus, anunciando as suas obras, dizendo que Deus tem atuado, reconhecendo as atuações de Deus, anunciando as grandes obras de Deus na nossa vida, primeiramente. Então Deus se compadece de nós, Ele enviou o seu Filho para a nossa salvação, e essas ações de Deus, quando nós tomamos conhecimento das ações de Deus, nos levam a glorificá-lo, a ser grato no nosso coração. Este salmo, o Salmo 138, ele tem uma autoria definida e reconhecida, é do rei Davi. Então nós temos uma definição de Davi que parece ser uma das únicas na Bíblia. Diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. O evangelista Lucas vai dizer isso. Davi é um homem segundo o coração de Deus. O que isso significa? Que Davi escreveu esse salmo como uma referência ao que está no seu coração, a gratidão. Ele vive uma vida reconhecendo os atos de Deus na sua história. Ele foi um homem que foi tirado dos campos, do cuidado das ovelhas, ele era o mais novo dos irmãos ali, e ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus para ser rei de Israel, mas ele vivia a sua vida diária, comum, fazendo o que era necessário. No caso da sua família, era cuidador das ovelhas, um pastor de ovelhas, vivia semanas, longe de casa, cuidando das ovelhas, e ele começa a história de Davi, então, ali, a bem conhecida história de Davi e Golias, dessa batalha que ele se apresenta era um adolescente ainda, mal podia se mexer quando colocou a armadura do rei de Israel, que estava ali, o rei Saul. Então ele era um adolescente, não tinha corpo, mas tinha já no seu coração o temor a Deus. Ele foi enfrentar Golias já dizendo que estava indo para aquela batalha em nome do Senhor dos Exércitos. E durante a história de Davi, nós temos ali o triunfo dele na batalha contra Golias, e após esse triunfo ele recebe os prêmios, os lauréus do herói, e um dos prêmios foi casar com a filha do rei, mas logo em seguida já começam alguns problemas na vida de Davi. Qual foi o primeiro problema? O ciúme do próprio rei Saul, com a fama que Davi conseguiu, como um grande herói, como um grande guerreiro. As mulheres, o pessoal ali de Jerusalém, inventou ou criou uma música, escreveu uma música dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E ali começa já uma vida de perseguição entre Saul e Davi injustiçado, tendo a sua vida ameaçada. O rei investiu contra a sua vida várias vezes, ele tem que fugir, viver errante pelo deserto, injustiçado, somente porque ele estava agradando a Deus, estava fazendo a sua tarefa como um grande guerreiro, vencendo suas batalhas. Ele até foi designado para tocar harpa para o rei Saul se acalmar. Então essa história de Davi é muito rica ali, mas ele tem episódios de tristeza, de injustiça. E depois, quando ele se torna rei, nós temos ali vários episódios também de grande coroação, da sua grande fama, de um exército poderoso, mas também temos ali as falhas que Davi cometeu, os pecados, os erros que ele caiu. Um dos mais conhecidos é
a sua relação com Batseba. Foi uma relação de traição, de morte, né, de assassinato do marido de Batseba, Urias, né? Então, ele erra, ele peca, ele cai, se arrepende, reconhece o seu pecado, porque Deus usa de misericórdia na vida dele, usa o profeta Natã. Então, esse personagem, Davi, ele é um homem que é pecador também. Apesar de toda a sua fama, o seu dinheiro, o seu poder, subiu como rei de Israel, mas cai em pecado, cede às tentações da carne. E o seu pecado é perdoado, depois que é confessado, mas existem consequências. Quais são as consequências dos pecados de Davi? A sua família é destruída, seus filhos perdem o respeito por ele. Ele sofre um golpe de estado como rei por um dos filhos. Os seus filhos se tornam inimigos entre eles. Há um estupro até entre os seus filhos, né? E causando aí morte dos seus filhos. Então a vida de Davi é marcada por tragédias familiares também. Mas isso não representa uma grande punição de Deus sobre a vida de Davi. Nós vemos no texto aqui ele cantando louvores a Deus, glorificando o nome de Deus por causa da misericórdia e da verdade de Deus. No versículo 2. E ele diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Então, reconhecendo as ações de Deus na sua vida, nos momentos em que ele precisou, que Deus o socorreu. E ele fala também aqui que se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Creio que ele estava lembrando dos momentos que ele passou no deserto, com fome, com frio, com calor, com sede, né? Desamparado pelos seus familiares, pelos seus parentes, perseguido pelo seu sogro. Então, ele diz que Deus refaz a vida em meio às tribulações. E, queridos, era exatamente esse o ponto principal que eu quero abordar com vocês. Quando nós reconhecemos, temos nosso coração grato a Deus, pelas ações de Deus na nossa vida, nós começamos a viver de acordo com a vontade de Deus. E viver de acordo com a vontade de Deus é uma bênção tão grande. Veja bem, eu não estou dizendo que nós devemos viver de uma vida sacerdotal, né? Uma vida sacrificial. Eu estou dizendo, viver de acordo com a vontade de Deus é perceber as ações de Deus na nossa vida. A grande bênção que é a família que nós tivemos, onde nascemos, né? A criação que nós tivemos, o sustento que Deus deu, desde o nosso nascimento até nós tornarmos pessoas capazes de vivermos sozinhas, né? De nos sustentarmos. Isso é bênção de Deus. Deus nos providenciou o caminho para chegarmos até a idade adulta. E quando chegamos na idade adulta, nós formamos família. Alguns não formam família, outros preferem viver uma vida solitária, mas chegaram à idade de poder escolher isso. E quando nós formamos as nossas famílias, casamos, né? Deus coloca uma pessoa, um cônjuge, para nós dividirmos a nossa vida, criarmos projetos, termos sonhos juntos, completarmos uns aos outros, né? Então, Deus nos abençoa com filhos e filhas, e assim podemos caminhar a nossa vida fazendo aquilo que Deus planejou para a nossa vida. E quando nós começamos a reconhecer isso e agradecer a Deus, ter um coração grato por todos esses acontecimentos, nós começamos a perceber que a vida é um dom de Deus. O nosso respirar. Quando você lê o livro de Jó, Jó tem toda aquela tragédia que se abateu sobre a vida dele, mas no final ele fala uma frase impactante. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem.
O que significa meus olhos te veem? Ele consegue perceber as ações de Deus nas mínimas coisas, no sustento, na sua refeição diária, no seu sono, na sua saúde, né? No como as pessoas reagem diante da fala dele, ou o respeito que ele tem. Então Jó começa a compreender que Deus é muito maior e muito mais profunda a nossa relação com esse Deus, que apesar da sua grandeza, versículo 6, Davi vai dizer isso, apesar do Senhor ser excelso, o Senhor é excelso. Excelso quer dizer, não se consegue medir a grandeza de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus. Ele diz, contudo, ele atenta para os humildes, ele olha para o mais humilde, para aquele que tem as mais profundas necessidades nessa vida, aquele que está abatido, aquele que está por terra, está com a boca no pó, chorando, clamando, está necessitado, não tem como reagir. Ele está atendendo até esse mais humilde. E ele reconhece diante de Deus que a sua vida é uma bênção, porque Deus o tem sustentado e o tem encaminhado. Nessa reflexão, meus queridos, eu quero que você preste atenção nesse ponto. Quando o nosso coração é grato a Deus e quando começamos a reconhecer Deus nos sustentando as nossas vidas, o propósito para que Ele nos criou, nos encaminhando, o nosso coração quebrantado diante de Deus, nós começamos a aproveitar melhor a vida. Começamos a desfrutar, sentir prazer na presença de Deus. Conseguimos ser gratos mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às nossas tristezas, mesmo em meio aos nossos suspiros de saudades. Vejo muitas pessoas que não conseguem ter gratidão no seu coração, não conseguem ver a bondade e a grandeza e as ações de Deus. E aí, quando se abate as tragédias na sua vida, ela não tem onde se consolar. Ela se arrepende de não poder ter vivido uma vida mais abundante, mais fruída. Se ela perde alguém próximo, se ela perde o seu cônjuge, se perde um dos seus filhos, ela se abate tremendamente. E esse se abater não é só a tristeza da perda, é não conseguir desfrutar da vida que Deus lhe deu e não conseguir ser grato por aquela vida que se foi. É uma lamentação doída porque não conseguiu viver direito, usufruindo da bênção de Deus, sentindo a graça de Deus no dia a dia. É mais um choro de arrependimento por aquilo que não conseguiu viver do que pela perda. Essa perda pode chegar nos últimos instantes de vida. E quando ela chega nos últimos instantes de vida, quando nós chegamos no nosso suspiro final, seja com 100 anos de idade, seja com a idade que for, nós olhamos para trás e não conseguimos sentir prazer na vida que tivemos. Por quê? Porque não temos um coração grato. Não reconhecemos Deus nos dando a vida e nos sustentando durante toda a nossa trajetória de vida. Que final mais triste. Que vida mais triste. Não conseguimos nos alegrar no Senhor. Então, queridos, o meu convite é esse. Que você sinta prazer em Deus. E o prazer ele vai estar descrito nas ações de Deus, em tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Seja nos momentos alegres, felizes, ou nos momentos de tribulação, tristeza, de ganhos, de perdas. Todos nós temos esses momentos na vida. Salomão escreve o livro aos Eclesiastes, no capítulo 3, ele dizendo, tudo tem o seu momento na vida. Tudo tem o seu momento na vida. Nós temos um momento de nascer e um momento de morrer. Nós temos um momento de ajuntar as coisas e um momento de espalhar as coisas.
Nós temos o momento de plantar e de colher. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Só que quando nós não nos alegramos, não percebemos a bênção de Deus, o sustento de Deus, a consolação de Deus em meio às tribulações, tudo se torna motivo de lamentação, tudo é tristeza, tudo vai nos prostrar e nos abater. Ele fala: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. E aí eu quero que você repita esse versículo comigo. Faça essa oração a Deus. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Quem são as obras das mãos de Deus? Somos nós. Deus nos criou, Ele nos formou, Ele nos dá a vida, Ele não nos desampara. E o que tem para acontecer conosco? O propósito para que Ele nos criou, Deus levará a bom termo. Porém, essa consciência só é dada diante de um coração grato. Agradeça a Deus pela sua condição que você tem hoje. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Agradeça a Deus pelos seus filhos, seus netos. Agradeça a Deus pela vida que você tem hoje. Por mais difícil que esteja, por mais tribulação que você esteja passando, Deus está lhe dando bênção. Deus está com você. Deus está lhe sustentando. Deus está te livrando. A oração do Pai Nosso foi ensinada pelo Senhor Jesus para que nós tenhamos a consciência de que esse Pai, Ele está presente, Ele não tem limites. Nos céus, não é que Ele está distante dos céus, é que os céus, eles não têm limites. Nós temos também um Pai que se compadece de nós, nos dá o pão nosso de cada dia e nos livra do mal dia a dia. Que você possa conseguir orar essa oração do Pai Nosso, tendo a consciência de que Ele é um Pai amoroso, que está conosco e que Ele nos livra do mal e nos sustenta. Por isso nós glorificamos ao nome dEle e nós agradecemos a Ele todos os dias. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença de todos, dos poderosos, dos humildes, cantarei louvores ao Senhor. Deus abençoe, queridos. Tenha uma ótima semana. Que Deus esteja na tua vida te sustentando e você consiga glorificar a Ele, agradecendo todas as bênçãos que você recebe. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho.